Olá, irmãos. Paz do Senhor, tudo bom? Eu quero compartilhar nesse vídeo aqui um texto que se encontra em Lucas capítulo 19. Na verdade, é um versículo muito conhecido que eu mesmo já usei, já vi inúmeras pessoas utilizando, principalmente os pregadores, né? Que se encontra no versículo 10, que diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se a gente lê o versículo isoladamente, a gente pode criar inúmeras teorias, podemos criar também inúmeras promessas e encaixar nesse versículo e acreditar que tudo aquilo que foi perdido, que havia se perdido, que de alguma forma Deus ele pode restaurar, né? Então, baseado somente no versículo 10, eu posso criar inúmeras pregações, usar para inúmeros propósitos e principalmente para os nossos próprios desejos. Então, a gente tem que olhar, irmãos, para o contexto, né? O que diz o contexto, o que diz a narrativa para se chegar até o versículo 10? Vamos dar uma olhada nisso daí para a gente conferir, tá bom? Então, irmãos, vamos ler aqui o capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é o que, irmãos? Filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de se manifestar imediatamente. Então, tem mais o contexto aí para baixo, né? Não vem ao caso a questão que eu quero dizer, irmãos. Mas esse texto de Lucas 19 é um texto bastante conhecido, bastante utilizado. Principalmente quando a gente fala sobre Zaqueu, aqui a gente pode tentar tirar inúmeras lições para o nosso dia a dia. Mas, irmãos, o que realmente o texto quer dizer? O que a narrativa de Jesus quer dizer? Será que Jesus estava querendo encontrar um homem ou falar alguma coisa especial para um homem de pequena estatura? Por que o Zaqueu subiu aquela árvore? A Bíblia já fala que ele era pequeno, então ele queria ver Jesus. Mas o interessante, irmãos, que Jesus, o propósito principal dele era falar o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que havia se perdido, irmãos? Será que o que havia se perdido se encaixa com os nossos desejos diários? Os nossos desejos de vida? Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que a palavra de Deus, ela de Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma promessa. Não digo, irmãos, uma promessa individual, mas uma promessa coletiva. Uma promessa de salvação. E o que Jesus estava trazendo para esse discurso e para os seus ouvintes é salvação. Olha o que ele diz no verso 9. Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Por que Jesus citou isso, irmãos? Primeiro, o Zaqueu,
ele era um publicano, né? Como a gente vê lá no versículo 2. E ele era chefe dessa linhagem, ele era rico. E então, irmãos, a gente pode olhar e ver o que Jesus estava querendo trazer, porque aqueles homens, eles estavam já julgando ou pré-julgando o fato de Jesus entrar e comer com aquele homem. Olha o que diz no versículo 7. Ao verem isto, todos murmuravam dizendo, entrou para ser hóspede de um pecador. Então veja, irmãos, que a linhagem sacerdotal, que era basicamente os sacerdotes ali e os judeus daquela época, eles a todo instante, em todos os encontros que Jesus tinha, era para apontar o dedo para as pessoas a quem Jesus falava, as pessoas a quem Jesus se dirigia, né? Então, em cada encontro que Jesus tinha, irmãos, ele, de uma forma maravilhosa, ele vai falar de salvação para aquela vida, porque Jesus, ele veio buscar aquilo que havia se perdido, que é o que, meu irmão? Os não salvos, aqueles que foram destituídos da glória de Deus devido ao pecado, aqueles irmãos que se separaram de Deus desde a antiguidade, desde a fundação do mundo. Então, quando Jesus ele fala que este também é um filho de Abraão, né, Jesus ele está citando, irmãos, a promessa que um dia ele fez lá para Abraão. Vamos procurar esse texto aqui, ó. Está em Gênesis, no capítulo, vamos ver aqui se é o 12. Isso, ó. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, irmãos, que a promessa que Deus havia feito a Abraão era uma promessa de que ele seria uma grande nação, da onde veria o Messias, e que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então Deus, meu irmão, ele separou a tribo de Judá, ele levantou a tribo de Judá, ele tolerou o pecado da tribo de Judá para que viesse o Messias. Porque para a gente entender melhor esse assunto, precisamos compreender a divisão das 12 tribos, que ficaram 10 tribos para o norte e 2 para o sul, sendo que as 2 para o sul, que é Judá e Benjamim e alguns levitas, foi dali que veio a promessa de Deus, que seria o Messias, que seria Jesus. Então, quando Jesus tem essa narrativa, esse encontro com Zaqueu, ele queria mostrar para todos que o que havia se perdido, irmãos, era o seu Israel. E que Israel, irmão? É o Israel geopolítico de hoje? É o Israel terreno de hoje? Não, irmãos, não. O que Jesus estava mostrando era o Israel espiritual. Porque Deus, ele fez uma promessa posterior a Abraão. E essa promessa, ele começou em Abraão, foi para Isaac e completou em Jacó. E Jacó, sendo ali abençoado por Deus, Deus abençoou a Jacó e que a semente de Jacó ela seria frutífera. E essa semente frutífera, ela significa a tribo de Efraim, que corresponde a todas as outras pessoas que se perderam, irmãos. Porque a gente não pode dizer que só o judeu é povo de Deus. Porque na época de Abraão não existia judeu. Naquela época não tinha a questão de judaísmo ou judeu, não tinha. Tinha a lei de Deus, o povo era um só, o povo era o povo hebreu. Todos aqueles que crescem no Deus dos filhos dos hebreus, crescem no Deus dos hebreus, faziam parte daquele povo. Então a mensagem de que Jesus veio buscar aquilo que havia se perdido, irmão, lá em Lucas capítulo 19, né, no versículo 10, é porque ele estava dizendo que toda a semente de Abraão, ele estava cumprindo a promessa que ele havia feito para Abraão. Que é a promessa do que, irmão? De salvação.
Tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês essa mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.